Graças a Deus, hoje nós estaremos, como disse a pastora, iniciando mais uma série de estudos. Eu já ministrei aqui cerca de 3 meses e meio, mais ou menos, né, pastora? Talvez uns 4 meses, uma outra série. Essa série que nós vamos tratar sobre ela agora é uma série menorzinha. Nós devemos gastar talvez umas 5 semanas, eu acredito, mas nós vamos tratar de assuntos de extrema importância para a nossa vida espiritual. Amém? Aleluia. Então eu gostaria de fazer mais uma oração com os irmãos. Vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração através da palavra dele. Amém? Amém, Jesus. Pai santo e amado, Senhor, nós somos gratos, ó Pai, a Ti, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua casa, Pai. Eu te agradeço porque nós estamos aqui porque a Tua boa mão tem nos sustentado, Senhor. Tem nos concedido vida, tem nos concedido da Tua graça. E eu quero pedir que o Senhor venha essa noite falar ao nosso coração. Fala, meu Senhor, conosco através da Tua palavra. Seja o nosso mestre essa noite. Nos dê, Senhor, um coração contrito, quebrantado. Ó Deus, para nós ouvirmos a Tua voz. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade, Pai, para trabalhar na nossa vida através da Tua palavra. Nós rendemos a Ti, meu Senhor, todo o nosso louvor e adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, fico feliz, como eu já disse, de ver cada irmão aqui. Tem alguns amigos, que eu convidei, que estão aqui também presente essa noite. E eu fico especialmente feliz de irmãos virem para participarem de um estudo que eu costumo dizer que não é para crente Nutella, não. Eu tenho certeza que aqui não tem nenhum crente Nutella, porque esse assunto aqui é para crente raiz. Amém, amados? Amém. É para quem ama, é para quem realmente valoriza a palavra do nosso Deus. Irmãos, você sabia que tem muitas pessoas que consideram o Apocalipse como se fosse um livro até a parte da Bíblia? Sabiam disso? Muitas pessoas veem o Apocalipse como se ele fosse um livro irrelevante, como se não fosse um livro prático, como um livro que é muito difícil de entender. Eu já vi muitas pessoas que chegam a ter medo de estudá-lo, porque muitos ainda não compreenderam que o Apocalipse, na verdade, é um livro de esperança. Irmãos, o Apocalipse é um livro que descreve a vitória final de Cristo e do povo de Deus. Amém? É por isso que esse livro, ele é um livro muito rico, muito maravilhoso. E nem todo mundo sabe, mas o Apocalipse é o único livro da Bíblia que vem acompanhado de uma promessa de bênção especial para todos aqueles que se interessarem em ler, ouvir e guardar as palavras nele escritas. Sabiam disso? Apocalipse 1, versículo 3. Então, amados, vocês podem ter certeza de uma coisa: Deus está liberando bênçãos dos céus sobre a vida de cada um de nós aqui. Amém. Que nos dispusemos a estudar esse livro maravilhoso. Amém. Amém? Eu creio. Você crê? Amém. Amém? Irmãos, a partir de hoje e nas próximas segundas-feiras, nós vamos falar sobre um tema muito importante da palavra de Deus, que é a grande tribulação. A Bíblia, ela está repleta de profecias que descrevem esse período que muito em breve virá sobre a terra. Amados, e quando eu digo muito em breve, é muito em breve mesmo. Deus, ele tem enviado muitos sinais. Deus tem enviado vislumbres que nós vamos estudar, nós vamos ver sobre eles no decorrer dos próximos estudos. Amém, amados?
nós vamos entender o quanto está próximo esse tempo que Jesus chama de grande tribulação. Irmãos, a grande tribulação, ela é o período de tempo profético mais tratado na palavra de Deus. Sabiam disso? A Bíblia fala mais sobre esses 7 anos do que sobre qualquer outro período de tempo profético. E os irmãos podem ter certeza de uma coisa: quando a palavra de Deus trata muito sobre um determinado tema, é porque esse tema é muito importante. E Deus deseja muito que nós saibamos sobre ele. Os irmãos concordam comigo? Amém. Quando nós ouvimos falar sobre arrebatamento da igreja, segunda vinda de Cristo, grande tribulação, muitas pessoas têm a impressão que são eventos tão distantes de nós, tão distantes da nossa realidade, não é mesmo? Mas isso não é verdade. Quem está atento às profecias sabe muito bem que esse tempo está muito mais próximo do que muitas pessoas imaginam. Amados, nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Muito em breve, Jesus virá tirar a igreja dele dessa terra. E depois que isso acontecer, o juízo de Deus será derramado sobre a terra. A palavra de Deus nos mostra que toda a criação será afetada, tanto a natureza quanto o ser humano. Ninguém vai escapar. Amados, o que está por vir é muito sério, é muito grave. É por isso que nós não podemos negligenciar esse assunto. Nós precisamos saber. Por isso Deus deixou revelado para nós, porque Ele quer que nós saibamos sobre esse assunto. Olha, da parte de Deus, nós não vamos ter tempo de estudar tudo que a palavra de Deus fala sobre a grande tribulação. Teríamos que ficar aqui alguns meses tratando só sobre esse assunto. Mas da parte de Deus virão 3 setes de juízos, que serão os juízos dos 7 selos, os juízos das 7 trombetas e os juízos das 7 taças da ira de Deus. Nós começaremos a falar sobre este assunto na semana que vem, porque o nosso estudo hoje vai ser uma introdução desses temas. Amém? Amém. Hoje nós vamos fazer uma introdução importante para a gente conseguir depois compreender melhor tudo que a gente vai tratar. Nós vamos ver tudo que a palavra de Deus nos diz que vai acontecer aqui na terra durante o período da grande tribulação. Amados, nós sabemos que tudo que Deus criou lindo, Deus criou perfeito, porque Deus, Ele fez tudo com muito amor. Deus ama a sua criação. Só que o ser humano, meus amados, o ser humano é a coroa da criação de Deus. O ser humano é a criação mais perfeita de Deus. Por quê? Porque a inspiração que Deus buscou para nos criar foi Ele próprio. Olha que coisa linda. Deus quis criar um ser com quem Ele pudesse ter comunhão. Deus quis criar um ser com quem Ele pudesse se relacionar, com quem Ele pudesse ter intimidade. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que Deus nos criou à sua própria imagem e semelhança. Deus nos fez seres perfeitos, seres inteligentes, seres com capacidade de raciocinar, com capacidade de tomar decisões. Nós temos vontades, nós temos emoções, nós podemos avaliar situações e pensar de forma lógica, de forma racional. Deus deu ao ser humano capacidade de criar coisas incríveis. Deus nos deu capacidade de exercer domínio. E tudo isso faz de nós seres parecidos com Deus, seres semelhantes a Deus,
seres aptos a manterem uma perfeita comunhão com o Criador. E por termos sido dotados de tantos privilégios, Deus também nos confiou uma importante responsabilidade: a de cuidar e governar sobre toda a terra. O Salmo 115, versículo 16, diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Amados, sabe o que esse texto diz? Que Deus, ele criou o planeta Terra e deu de presente para nós. Já imaginaram que presente maravilhoso que o Senhor nos deu? Que herança gloriosa nós recebemos de Deus. Olha que lindo! Antes de nos criar, Deus criou todas as coisas. Deus deixou tudo preparado aqui. E depois nos criou e falou assim: olha, isso aqui é para vocês cuidarem, é para vocês governarem. Olha que lindo isso. Só que até aí estava tudo perfeito. Até aí estava tudo maravilhoso, tudo lindo. Só que nós sabemos que, infelizmente, o pecado entrou na história. E por causa do pecado, toda a criação foi amaldiçoada. Por causa do pecado, nós perdemos para o diabo o domínio do planeta que Deus havia dado para nós. Olha que triste isso. E com o pecado também veio a morte, a dor, a tristeza. Por causa do pecado, nós fomos separados de Deus. E a imagem de Deus em nós foi desfigurada. Então, o ser humano perdeu a paz, perdeu a alegria, aquela alegria inexplicável de usufruir de plena comunhão com Deus. Queridos, um dia eu li uma frase que eu gosto muito dela. Essa frase, ela diz o seguinte: em todas as tentações, não considere o que lhe é oferecido. Considere o que você vai perder. Porque Satanás deu a Adão uma fruta e lhe tirou o paraíso. Olha que terrível isso. Então, amados, o pecado, ele é um mal terrível. É unicamente por causa do pecado que existe tanta dor, tanta destruição, e a própria natureza acabou perdendo a perfeição. A própria natureza acabou perdendo a harmonia com que ela foi criada. Amados, eu já falei uma vez aqui na igreja sobre esse assunto. Eu não sei quantos irmãos estavam aqui, quantos irmãos lembram. Eu sei que vários irmãos aqui não estavam. Por isso eu acho muito importante falar sobre isso hoje. Irmãos, Adão, ele estava ali no paraíso como representante da humanidade diante de Deus. Quando Adão caiu, toda a natureza caiu com ele. Toda a criação, todos os seres humanos caíram com ele. Por quê? Porque o pecado de Adão passou para todos os homens. E assim o diabo conseguiu usurpar de nós o domínio sobre o planeta que Deus havia nos dado. E desta forma, a palavra de Deus nos diz que o diabo passou a ser o príncipe deste mundo. É por isso que Jesus diz que o mundo jaz no maligno. Amados, vocês já tentaram imaginar a tristeza que isso causou no coração de Deus? Mas tem um porém. A história não acabou por aí. Claro que o nosso Deus não ia deixar isso barato. Porque Deus não perde batalha para o diabo, não. Amém, queridos? Amém. Quando o nosso Deus, ele entra numa guerra, ele entra para vencer. E foi isso que Deus fez. Deus entrou na nossa guerra. Ele enviou Jesus.
Queridos, em Jesus, Deus nos deu uma segunda chance de recomeçar. É por isso que o apóstolo Paulo chama Jesus de último Adão. Só que agora, o último Adão teria que vencer onde o primeiro Adão fracassou, na terra. E nós sabemos que para a derrota e vergonha de Satanás, Jesus venceu. Amém? Ao contrário do primeiro Adão, o nosso Jesus venceu a tentação, venceu o pecado, venceu o diabo e venceu a morte. Glória a Deus. Porque Jesus veio ao mundo exatamente para isso. Jesus veio para consertar tudo que o pecado destruiu. Jesus veio para anular, ele veio para desfazer os efeitos do pecado em todas as áreas que ele afetou. Jesus veio para redimir o ser humano e toda a criação das garras de Satanás. E a vitória de Jesus, meus irmãos, naquela cruz foi tão grandiosa, foi tão poderosa, foi tão completa, que os seus efeitos abrangerão todo o universo criado. Por causa da vitória de Jesus na cruz do Calvário, a palavra de Deus nos diz que toda a criação será redimida do cativeiro satânico a que ela foi submetida. E então, Jesus reinará sobre essa terra. E nós, que somos a igreja de Jesus, reinaremos com ele. Amém. Amém? Não vai ser mais o diabo, o príncipe deste mundo. Vai ser Jesus, o rei sobre toda a terra. Não vão ser os demônios mais agindo nesta terra, mas vai ser a igreja de Cristo reinando aqui comigo. Amém, meus amados? Queridos, Apocalipse 4, vamos abrir esse texto da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 4, nós vamos ler primeiramente versículo 1. Apocalipse 4, versículo 1, diz assim. Amém? Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Queridos, em Apocalipse 4, versículo 1, acontece o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja no Apocalipse é descrito aqui, no capítulo 4, versículo 1. Amém? João viu uma porta aberta no céu, uma voz como de trombeta, olha só, falando com ele: sobe para aqui. Então, no Apocalipse, nesse momento, acontece o arrebatamento da igreja. Versículo 11. Apocalipse 4, 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua causa, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Irmãos, como eu disse, o capítulo 4, versículo 1, acontece o arrebatamento da igreja. O capítulo 5 nos mostra a igreja no céu. A partir do versículo 6, a partir do capítulo 6 até o capítulo 19, descreve o período da grande tribulação aqui na terra. Amados, enquanto a igreja estiver lá no céu, celebrando a festa mais maravilhosa jamais imaginada pela mente humana, que são as bodas do Cordeiro, aqui na terra estará acontecendo também o período mais terrível da história, o período também jamais imaginado pela mente humana, de tão terrível que vai ser, que será o período da grande tribulação. Amados, quem estiver aqui na terra nesse período, vai ter que pagar um preço alto demais. Mas nenhum de nós precisamos estar aqui. Amém? Porque antes que isso aconteça, a igreja será arrebatada. Então, se você faz parte da igreja de Jesus, você pode ficar tranquilo, você está seguro. A palavra de Deus diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Ao final da grande tribulação, então, Jesus voltará a essa terra para estabelecer o seu reino terreno aqui. Amém, meus amados? Queridos, nesse texto de Apocalipse, que nós acabamos de ler, nos é explicado como o mundo será transferido das garras de Satanás para o glorioso reino de Cristo. Irmãos, essa transição de autoridade, essa transição vai sair das mãos de Satanás e vai para as mãos de Cristo. Essa transição de autoridade vai acontecer por meio desse livro selado com 7 selos. Irmãos, que livro é esse? A gente ouve às vezes muito falar sobre o livro da vida, não é verdade? Esse livro aqui não é o livro da vida. Eu sei que nós temos alguns advogados aqui hoje. Só que eu costumo dizer que não é nem preciso a gente ser advogado ou ser algum doutor em direito para a gente perceber que a Bíblia ela foi escrita numa linguagem judicial. Os irmãos já prestaram atenção nisso?
Por isso que na Bíblia a gente encontra lá um juiz, que é Deus Pai. A Bíblia fala de um advogado, que é Jesus. A Bíblia fala sobre um promotor de acusação, que é Satanás. É por isso que a Bíblia fala sobre tribunal. A Bíblia fala que haverá julgamentos. Há testemunhas, que são os anjos. Amados, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia é um livro que descreve o projeto de Deus para resgatar o ser humano e o planeta Terra que foi perdido por Adão. Portanto, é um processo legal. É um processo de reintegração de posse. É uma ação de recuperação da posse do planeta Terra. Os irmãos conseguem perceber isso? Amados, esse livro representa livros que eram tipos de documentos comuns nos tempos do Império Romano. Esses livros, eles eram chamados de epistográficos. Eram livros escritos por dentro, por fora e eram selados. Esses livros, eles eram típicos das escrituras de propriedade do mundo antigo. Irmãos, olha que coisa impressionante. O fato desse livro estar na mão direita de Deus Pai e ainda assim continuar selado com 7 selos, indica o elevadíssimo grau de importância desse livro. Esse livro, meus queridos, ele representa um tipo de testamento divino. Esse título é como se fosse, ou ele é, uma escritura divina. É um documento de possessão. Esse livro representa o título de propriedade do planeta Terra. O apóstolo João, ele conhecia muito bem aquele tipo de livro. O apóstolo João, ele sabia o que aquele livro representava. Esse livro, na verdade, é um contrato entre o céu e a terra. Olha que coisa impressionante isso. Amados, o apóstolo João, ele sabia da importância daquele momento. João sabia da importância daquele livro para libertar o mundo das garras de Satanás. É por isso que esse texto de Apocalipse nos diz que João chorou. E ele chorou muito ao descobrir que não havia ninguém digno de abrir aquele livro. Amados, prestem atenção. Veja que coisa impressionante que esse texto que nós lemos diz. Olha só, amados. Esse texto diz que não havia ninguém. Olha só, versículo 2. Vi um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir esse livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir aquele livro, nem mesmo olhar para ele. Já imaginaram a importância desse livro? E Apocalipse diz que João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir aquele livro. Queridos, não havia ninguém na terra, nem Moisés, nem Abraão, nem Daniel. Não havia ninguém na terra, não havia ninguém no céu, não havia um anjo no céu. Não havia um querubim no céu que pudesse abrir esse livro. Amados, o livro estava na mão direita de Deus Pai. E ainda assim, ele continuava selado. Irmãos, nós sabemos que mão direita é símbolo de poder. É símbolo de autoridade. Amados, nós sabemos que a Trindade, ela é composta por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, são 3 pessoas distinguíveis, porém uma só divindade. Um não é maior do que o outro, um não existiu antes do outro, um não tem mais poder do que o outro, um não é mais santo do que o outro,
Mas então, o que esse texto está dizendo, queridos? Por que não havia ninguém, nem no céu, que fosse digno de abrir esse livro? Ser nenhum, anjo nenhum, nem mesmo o Espírito Santo de Deus, ou Deus Pai, podiam abrir aquele livro. Queridos, quando João ouviu isso, ele entrou em desespero, porque ele via o mundo permanecendo indefinidamente sob o domínio de Satanás. Parecia que não havia mais nenhuma saída. Parecia que não havia mais nenhuma esperança. Até que um dos anciãos olhou para ele e disse: olha, não chores. Você não precisa se desesperar. Porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e lhe desatar os seus 7 selos. Irmãos, por que em todo o universo somente Jesus é digno de abrir esse livro? Porque Jesus é o único elo de ligação entre o céu e a terra. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Jesus, ele é o único ser do universo que tem as duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Jesus, ele é 100% Deus. E Jesus também, ele é 100% homem. Por isso, só Jesus tem poder e autoridade para intermediar céus e terra. Só Jesus e mais ninguém. Meus queridos, prestem atenção numa coisa que é muito importante a gente saber. Eu vou passar isso aqui para os irmãos, porque a partir da próxima semana, nós vamos entender bem sobre tudo que nós estamos falando aqui e a importância da gente entender isso aqui, meus amados. Queridos, Deus, ele entregou para nós, seres humanos, o domínio, o governo do planeta Terra. Mas, infelizmente, por causa do pecado, nós acabamos perdendo para Satanás esse domínio. Queridos, Deus, ele é justo. Deus entregou para o ser humano a posse, o domínio do planeta Terra. Portanto, somente outro ser humano que fosse descendente de Adão e que não tivesse cedido à tentação, que não tivesse cedido ao pecado, poderia recuperar, poderia resgatar o que o diabo usurpou de nós. Portanto, teria que ser um representante da raça humana, mas que fosse perfeito, digno, puro, santo, sem pecado algum. Tinha que ser um ser humano perfeito. Os irmãos estão entendendo? Amém. Irmãos, quando o diabo conseguiu fazer Adão pecar, ele pensou que havia nos derrotado para sempre. Porque o pecado de Adão, como um vírus poderoso e contagioso, passou para todos os seus descendentes. Olha que coisa terrível. Todo ser humano, descendente de Adão, ele já nasce com essa raiz pecaminosa no coração. Todo ser humano já nasce pecador. Então parecia que era impossível derrotar Satanás e recuperar o ser humano e a posse do planeta que Deus havia dado para nós. Só, meus irmãos, que o diabo não contava com Jesus. O diabo, ele não contava com o descendente perfeito de Adão, que viria para pisar na cabeça da serpente. E pisou. Amém? Amém? Queridos, deixa eu falar uma coisa com os irmãos aqui. Você sabia que não foi através de Eva que o pecado entrou no mundo? Sabiam disso? A Bíblia nos diz, lá em Romanos 5, que o pecado entrou no mundo através de Adão. Adão era o responsável diante de Deus. Adão era o representante da humanidade diante de Deus.
1 Timóteo 2,14 diz que Eva comeu daquele fruto que Deus havia proibido, porque ela foi enganada pela serpente. Mas Adão não. Adão ele não foi enganado. Adão, ele desobedeceu a Deus de forma consciente, de forma deliberada. Adão escolheu pecar contra Deus. É por isso que o pecado entrou no mundo através de Adão. E é por isso que o pecado é repassado para os seus descendentes através do homem. Sabiam disso? O pecado ele não é repassado a nós pela nossa mãe. Olha que interessante, nós herdamos a natureza pecaminosa dos nossos pais, não das nossas mães. Olha que coisa incrível isso. Por que Jesus, ele nasceu sem nenhum pecado? Jesus não nasceu pecador. Jesus não herdou, embora seja homem, perfeito homem, ele não herdou uma natureza pecaminosa. Por quê, queridos? Porque José, ele não teve nenhuma participação na concepção de Jesus. Jesus foi gerado no ventre de uma mulher virgem pelo Espírito Santo de Deus. Jesus não nasceu pecador porque o pai de Jesus é Deus. E Deus é santo, santo e santo. Amém, meus amados? Amém. Querido, Jesus, ele é 100% homem, porque ele herdou a natureza humana de Maria, que foi sua mãe biológica. Mas Jesus é também 100% Deus, porque ele foi gerado no ventre de Maria pelo próprio Deus. Por isso Jesus é 100% Deus. Ele não é 50% Deus e 50% homem, não, queridos. Jesus é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Está claro para os irmãos, queridos? Alguma dúvida? Queridos, o diabo não imaginava que o próprio Deus Filho assumiria a natureza humana na pessoa bendita e gloriosa de Jesus, para então derrotá-lo na cruz do Calvário. O diabo não contava com uma obra de redenção tão audaciosa, tão poderosa, tão grandiosa, tão gloriosa. Amados, nós cantamos um hino que diz que Jesus é o plano perfeito de Deus. Aleluia. Sim, não é maravilhoso? Jesus é o plano perfeito de Deus. Porque que em todo o universo apenas Jesus é digno de abrir o livro e lhe desatar os 7 selos. Por 2 razões. Nós lemos no capítulo 4, versículo 11. Primeiro, porque Jesus é o Deus Criador. Tudo que existe veio à existência pelo poder e pela vontade soberana de Deus. Jesus é a autoridade máxima do seu Criador de todas as coisas. Simples assim, amém? E em segundo lugar, por causa do sangue derramado na cruz do Calvário. Está no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9 e 10. Amém? Primeiro que para morrer tinha que ser homem. Além do mais, nós já vimos, Deus deu a posse, o governo do planeta Terra para o ser humano. Um homem perdeu para o diabo, somente outro ser humano poderia recuperá-lo. Então, meus amados, foi como homem que Jesus derrotou Satanás. Amém? Queridos, nós vamos ver que à medida que cada um dos selos desse livro for rompido, um juízo divino virá sobre o mundo, enfraquecendo aos poucos o domínio que Satanás teve sobre o planeta desde a queda no Éden. Os irmãos se lembram das 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito? Assim como cada uma daquelas pragas foi enfraquecendo aos poucos a obstinação de Faraó em manter Israel sob cativeiro, da mesma forma, cada juízo divino aqui do Apocalipse vai enfraquecer aos poucos o domínio de Satanás sobre o planeta Terra.
Nós vimos que 9 pragas Faraó resistiu. A 10ª praga, que foi a morte do primogênito, foi o basta de Deus para Faraó. A morte do primogênito de Deus Pai foi o basta de Deus para Satanás. Amém, meus queridos? Irmãos, embora dolorosa, a grande tribulação culminará na libertação do planeta Terra das garras de Satanás. Este é um dos propósitos da grande tribulação. Só que quem estiver aqui na Terra vai pagar um preço alto demais. Querido, Satanás, ele não é páreo para o nosso Jesus. Satanás, ele já foi derrotado. A Bíblia diz que lá na cruz, Jesus expôs Satanás à vergonha e ao desprezo. E Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Irmãos, naquela cruz, Jesus derrotou definitivamente todo o poder das trevas, todo o poder do mal. Irmãos, por que em todo o universo Jesus é o único digno de abrir esse livro? Primeiro, porque Jesus é o único ser do universo que é 100% Deus e 100% homem. Jesus tem direito 2 vezes, por ser o Criador de todas as coisas e porque também ele, como homem, ele venceu Satanás. Hebreus capítulo 1, versículo 2, diz que o Pai constituiu Jesus herdeiro sobre todas as coisas. Porque Jesus é digno, Jesus é santo, Jesus é o resgatador. Lá em Romanos 8 diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. E não sabe o que isso significa? Olha só, Jesus, ele resgatou a nossa herança. Jesus tomou das mãos do diabo tudo que ele usurpou de nós. Jesus, como homem, venceu a tentação, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte, recuperou a nossa herança e depois ele dividiu conosco essa herança. A Bíblia nos diz que ele nos fez herdeiros juntamente com ele. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Olha que coisa tremenda, meus amados. Adão entregou a nossa herança de mão beijada pelo diabo. Mas Jesus, que é infinitamente mais valente do que o diabo, veio aqui e tomou de volta. Amém, meus irmãos? Queridos, na primeira vinda, Jesus veio para redimir. Ele veio resgatar, através da sua vida justa, da sua vida digna e da sua morte na cruz, não só o ser humano, mas toda a criação. A própria criação, a Bíblia diz, será redimida do cativeiro, do pecado. Queridos, mas na segunda vinda, Jesus virá com poder e grande glória. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para reinar sobre toda a terra. O diabo não quer de jeito nenhum que Jesus reine sobre a terra. Mas ele já perdeu. Amém, amados? Satanás já foi derrotado. E o inferno é o destino dele. Irmãos, nós estamos num tempo muito importante. Nós estamos vivendo um tempo muito decisivo. Porque nós estamos vivendo um tempo que antecede a consumação de toda a história da humanidade. Muito em breve, a igreja de Jesus será tirada dessa terra. E quando a igreja sair daqui, a palavra de Deus nos diz que os 7 selos desse livro começarão a serem abertos. No decorrer dos nossos estudos, na verdade, como eu disse para os irmãos, nós vamos começar mesmo a ver sobre esse assunto na próxima semana, mas nós vamos ver que toda a história de consumação da humanidade está contida nesse livro selado
com 7 selos. A palavra de Deus nos ensina que quando os selos desse livro começarem a serem abertos, Jesus disse que virá sobre a terra um período de tão grande tribulação, como desde o início do mundo até agora nunca houve e nem haverá jamais. Queridos, eu vou encerrar por aqui, nosso tempo acabou, não dá tempo falar mais, mas na semana que vem nós vamos concluir sobre esse assunto, amém, queridos? Mas, dentre muitas razões que nós poderíamos citar, eu não vou citar porque não vai dar tempo, eu quero citar apenas uma razão do porquê ser tão importante nós estudarmos esse assunto. Irmãos, Ezequiel capítulo 33 fala sobre a responsabilidade de uma atalaia. Naquele tempo, nos tempos bíblicos, as cidades elas eram cercadas por muros altos. E nesses muros haviam guaritas, igual a gente vê hoje, por exemplo, nas penitenciárias. Então, os atalaias, eles tinham uma visão muito privilegiada de tudo que acontecia ao redor da cidade. Então, se um exército inimigo ou qualquer outro perigo se aproximasse daquela cidade, o que os atalaias faziam? Eles tocavam trombetas. E dessa forma todos eram avisados. Irmãos, a responsabilidade de um atalaia é algo muito sério. Um atalaia, ele precisava estar muito atento no seu turno de trabalho, porque a segurança da cidade dependia dele. Não avisar sobre um perigo que se aproximava era considerado traição. E isso podia custar muitas vidas. Inclusive, se ele dormisse no seu turno de trabalho, ele pagava até com a própria vida dele. Queridos, nós somos os atalaias desse tempo do fim. Nós temos uma visão muito privilegiada de tudo que tem acontecido ao nosso redor, porque nós temos a palavra de Deus para nos orientar. Queridos, nós estamos cientes do perigo que está se aproximando, por isso nós não podemos nos calar. Nós precisamos tocar as trombetas. Nós precisamos anunciar sobre o arrebatamento da igreja e sobre a iminência do juízo de Deus que está para ser derramado sobre essa terra. Amém, amados? Que tipo de atalaia nós temos sido? Os irmãos estão atentos? Será que nós estamos atentos a tudo que tem acontecido ao nosso redor, queridos? Ou será que nós estamos dormindo no nosso turno de trabalho? Se tiver alguém dormindo aqui, ainda dá tempo de acordar. Amém? Como eu disse para os irmãos, hoje o nosso estudo foi apenas uma introdução. Nós falamos sobre o livro selado com 7 selos, a importância desse livro, e a partir da semana que vem, nós vamos ver o que vai acontecer nessa terra, à medida que cada um desses 7 selos forem abertos. Amém, meus queridos? Irmãos, nós estamos num tempo muito importante. Nós estamos num tempo muito decisivo e nós precisamos estar atentos, porque o tempo é agora. Amados, não tem muitas igrejas falando sobre esse assunto, infelizmente. Não é, pastores? Não tem, não é, pastor? Não tem muitas igrejas falando sobre isso. Por isso, amados, nós somos muito privilegiados por Deus, por nós estarmos tendo esta oportunidade, por nós podermos ser exortados pelo Espírito Santo de Deus, nesse tempo tão decisivo, quanto esse tempo que nós estamos vivendo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Semana que vem, a próxima segunda-feira, nós vamos começar então a estudar de fato sobre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Amém? Tem ninguém com medo aí, não tem? Amém. Glória a Deus. Tem ninguém que pode ter medo, não. Se tiver com medo, vem aí que você tem que vir mesmo. Para se preparar, para estar atento. Amém? É isso mesmo, é agarrar com Jesus. Aí não precisa ter medo, não. Amém, amados? Deus abençoe os irmãos. Passa a palavra para a pastora.
Amém, queridos? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome por essa rica oportunidade, Pai, de conhecermos mais da tua palavra. Senhor, que o Senhor venha preparar a tua igreja, meu Pai. Que possamos estar, meu Pai, preparados, meu Pai, para irmos com o Senhor. Meu Pai, peço que o Senhor venha preparar os nossos corações como uma terra, Pai, fértil, aonde a semente da tua palavra irá cair e irá frutificar. Que possamos ser, meu Pai, a igreja que vai avante. Que possamos ser a igreja preparada, meu Pai, para cumprir o ID, meu Pai. Que possamos estar preparados para a tua volta. Neste momento, meu Pai, que vamos retornar para as nossas casas. Meu Pai, que o teu Santo Espírito venha nos acompanhar. Que o Senhor envie anjos protetores para nos guardar em todos os nossos caminhos. Estenda suas mãos aqui para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a face dele sobre a tua vida e te dê paz. Vai em paz, que o Senhor te acompanhe. Em nome de Jesus. Amém.